Na Band FM, quem ama não esquece. Às vezes a gente só quer ajudar e acaba estragando a própria vida. Que loucura a gente dizer isso, né? Mas até hoje eu tenho convicção de que eu não fiz nada de errado, nada. E mesmo assim, se eu pudesse, eu voltaria no tempo e faria tudo diferente. Tudo da maneira errada, só para ter a minha vida de volta exatamente como era. Eu conheci o Cleberson na faculdade. A gente era da mesma sala e depois de uns 2 anos de curso, a gente se aproximou bastante e começamos um namoro. Eu sempre tinha achado ele bonitinho, mas depois eu vi que ele era muito mais do que isso. Um cara honesto, inteligente, carinhoso também, respeitador. Eu me apaixonei de uma forma como eu nunca tinha me apaixonado na vida. Ali estávamos nós, 2 jovens, 20 anos, cheios de sonhos, de planos, com uma vida inteira pela frente. Nós namoramos por alguns anos. Aí nós formamos na faculdade, aí começamos a trabalhar e depois veio o casamento. O Cleberson era mesmo o homem da minha vida. Mais alguns anos e veio o nosso primeiro filho. E depois a nossa menina. Pronto, minha vida estava completa e eu era uma mulher totalmente realizada. A vida foi seguindo maravilhosamente bem por algum tempo, até que o Cleberson perdeu o emprego. Aquela foi a primeira vez que ele foi mandado embora na vida, e isso mexeu demais com ele. O meu marido ficou realmente bem abalado, e por conta disso ele acabou desenvolvendo compulsão alimentar. Não foi fácil. O jeito dele descontar toda a preocupação era comendo muito. No começo não era tão grave, sabe? Mas com o passar das semanas foi ficando bem assustador. E eu, claro, comecei a pegar no pé dele, para ele se cuidar, para ele olhar para ele. Alice, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, de novo não, Sim, vai. amor, de novo. Me deixa em paz. Não deixo não, senhor. Olha isso, Cleberson. Eu não tô fazendo mal a ninguém. Só agora à tarde, 3 barras de chocolate, salgadinho, sorvete, uma garrafa inteira de refrigerante, meu por Deus. favor, Tudo isso vai. Sozinho. O que é isso, meu amor? Você precisa se cuidar. Olha aqui, eu me cuido, eu tô ótimo. Tá tudo perfeito, olha, eu tenho saúde. Não tá não. Você engordou demais, Cleberson. Isso não é normal, não é saudável. Que saco. Você não pode comer desse jeito. Engordar desse jeito é perigoso. Então é isso? Você tá com vergonha do seu marido gordo, é isso? Não, Cleberson. Não, porque, olha só. Não é isso. Pela saúde coisa nenhuma, você não tem preocupação pela minha saúde. Nossa. É porque eu tô gordo e você tá se incomodando, é isso? Você tem vergonha de ter um marido assim? É? Fala! Vou te contar, viu? Eu ficava revoltada com isso. O Cleberson tinha engordado 60 quilos. 60 quilos em menos de 1 ano. Ele já estava obeso. Nenhuma roupa cabia nele. E nem tinha mais como colocar a culpa no trabalho, porque ele já tinha até arrumado um outro trabalho. Mas aquela compulsão, aquilo nunca foi embora. Meu marido comia, sei lá, o equivalente ao que 4 homens comem. Imagina só. Os pratos de almoço e jantar eram, assim, de dar enjoo só de olhar. Fora os lanchinhos, sabe? Doce, fritura. Me embrulhava o estômago de ver o tanto que aquele homem comia. Era uma coisa sem fim. Eu implorava para ele parar. Eu pedia principalmente para ele controlar as porcarias que ele comia, para comer coisa saudável, para fazer algum esporte, qualquer coisa. Eu cheguei a matricular nós 2 numa academia para eu poder ir junto com ele. Eu me disponibilizei a fazer caminhada com ele. Mas nada adiantava. Ele não topava nada e quando eu brigava com ele, ele vinha de novo com aquele papinho que eu tinha vergonha dele. Era tudo tão absurdo e injusto também, né? Nunca foi pela aparência, imagina. Eu amava o meu marido mais que tudo nessa vida. E justamente por amá-lo demais, é que eu me preocupava tanto com ele. O Cleberson chegou num ponto em que ele não conseguia mais dar 2 passos sem ficar ofegante. Subir uma escada, então, imagina, era um sacrifício. Como é que alguém
poderia viver dessa forma. Claro que eu ia brigar e insistir para ele se cuidar. Mas ele não fazia nada do que eu pedia. Sempre acabava virando uma briga só entre a gente. Até que chegou num ponto que eu percebi que não tinha mais como fazer nada de uma forma natural. A situação dele era tão grave, já tinha passado de todos os limites. Ele só tinha 38 anos e pesava 175 quilos. 175 quilos? E ele não era alto não, viu? Aquilo não era normal. Não dava mais para continuar daquele jeito e por isso eu comecei a sugerir que ele fizesse então uma cirurgia bariátrica. Aquela que vai lá e reduz o estômago, sabe? Eu temia demais pela vida do meu marido porque, além de tudo, o Kleberson não queria fazer os exames que ele precisava. Claro, né? Ele sabia que tudo estava horrível. Então ele ficava fugindo, dizendo que estava ótimo, que se sentia bem, que estava tudo legal com ele e que não precisava de exame nenhum. Você só pode estar doida, Alice. Cirurgia para reduzir meu estômago? Você pirou? Kleberson, eu já pedi de todas as formas para você. Você não se cuida. Você não para de comer, não faz uma caminhada que seja, pelo menos assim. Sei lá, você vai lá e emagrece de uma vez. Você sabe como é essa operação? É horrível. Claro que eu sei. Tem que ficar sem comer por vários dias. Uma situação horrível, precisa até de psicólogo para acompanhar. Você sabia disso? É um negócio traumático. Eu não faço isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus. É pela sua saúde, meu irmão. Não faço. Escuta, você não vai conseguir sozinho. Se você quiser tentar, eu tô aqui para te ajudar, mas nada do que eu proponho você aceita. Isso é um absurdo. Imagina, entrar na faca só para ficar sarado? Esquece. Nunca. Ai, não. Mas eu infernizei, viu? Eu insisti demais. Todos os dias eu falava no assunto, todos os dias. Eu mostrava vídeos, fotos de pessoas que tinham feito, depoimentos. Mas foi só quando eu fui mais firme. Quando eu peguei pesado mesmo e falei que ele ia morrer a qualquer momento se ele não tomasse uma atitude, que ele ia deixar os filhos aqui sem o pai, que ele finalmente resolveu pensar no assunto. Eu não sei, sabe, se eu exagerei, mas era verdade. Os nossos filhos eram pequenos, ele mesmo era muito jovem, mas se ele não fizesse alguma coisa por ele mesmo, ele ia morrer. Ele ia deixar os 2 filhos órfãos. Quando o Kleberson finalmente topou, nós começamos a ir atrás de um médico e começamos também a fazer todo o processo, que não era fácil, né? São muitas consultas, acompanhamento, exames, conversas. Não é só uma cirurgia plástica, estética, como muita gente pensa. Não é isso. Cirurgia bariátrica é coisa séria, muito séria. Precisa ter muito cuidado e acompanhamento. Meu marido ficava cansado, nervoso, estressado e quase todos os dias ele pensava em desistir. Mas ele já tinha chegado até ali, né? Eu não ia deixar ele parar. Eu não ia deixar ele desistir de jeito nenhum. Bom, eu gostaria de dizer aqui que foi tudo bem. Eu gostaria de dizer que a operação foi um sucesso, que deu tudo certo, mas não foi o que aconteceu. Na mesa de cirurgia, o Kleberson teve diversas complicações e teve também uma hemorragia muito séria. Uma fatalidade, né, na verdade. Ninguém teve culpa, ninguém teve. Ele estava muito obeso. Eu não sei mesmo. Até hoje eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu foi grave. Meu marido saiu da operação direto para a UTI. E lá ele ficou por muito tempo. O Kleberson ainda teve uma infecção generalizada que quase levou meu marido para sempre. Foi horrível. Semanas de muito medo. Ele não podia beber água. Acredita? Nem água. Era tudo por sonda, tudo, absolutamente tudo. Ele ficava tão desesperado de sede que as enfermeiras, sabe, eles pegavam algodão molhado e passavam na boca dele para ele matar a vontade de beber água.
Mas era só isso. Semanas assim. Semanas de muito sofrimento. Eu estive ao lado dele o tempo todo, óbvio. Morrendo de preocupação, claro, mas graças a Deus. Ai, meu Deus, graças a Deus, aos poucos ele foi reagindo, se recuperando. Graças a Deus o Cleberson venceu aquela guerra. Mas no dia da alta dele, o que eu achei que seria um alívio e uma comemoração se tornou um pesadelo. Você sabe que tudo isso é culpa sua, né, Alice? Tudo isso aqui é culpa sua. Cleberson, o que é culpa minha? O quê? Você quase me matou. Eu? Essa sua neura por eu emagrecer, a sua insistência. Eu quase morri por sua culpa. Cleberson, eu só queria o seu bem, pelo amor de Deus. Não bem coisa nenhuma. Eu falei que eu não queria nada disso e você me pressionou, você infernizou, você colocou até nossos filhos no meio. Eu podia ter morrido. E a culpa ia ser sua. Você não pode estar falando sério. Você ia ter que viver pro resto da vida carregando essa culpa. Meu amor, para, você tá nervoso. Tá tudo bem agora, eu vou relevar, tá bom? Isso vai passar, o importante é que você tá bem e a gente vai pra casa. Você não entendeu, né? Você não entendeu nada. Não tem casa nenhuma mais, acabou, Alice. Quando eu tava naquela UTI, sem saber se eu ia viver ou morrer, eu prometi pra mim mesmo que se eu saísse dessa, eu ia me separar. Porque eu fiquei com ódio de você. Eu tenho raiva por tudo que eu tive que passar por sua culpa. É a sua culpa, sim. Você não faz ideia. Você não faz ideia do meu sofrimento naquela UTI. E tudo por culpa sua. Eu nunca vou te perdoar. Eu vou embora, Alice. O nosso casamento acabou. Acabou. Eu fiquei chocada com aquela conversa. Totalmente sem palavras. E principalmente assustada com o jeito como ele estava falando comigo. Ele não estava brincando quando disse que tinha raiva, que tinha ódio de mim. Ele não estava brincando. Porque ele falava com tanto ódio. Eu sentia, em cada palavra que ele falava, no olhar dele. Meu marido, o homem que eu mais amei, me odiava. Mas mesmo assim, eu achei que era tudo nervosismo, que ele logo ia perceber o quanto ele estava sendo injusto comigo, mas não, eu me enganei. Naquele dia, ele fez as malas e saiu de casa e nunca mais voltou. Até hoje, quase um ano depois, ele ainda me culpa por tudo. Ele não me perdoou e nem quer conversar comigo. O nosso contato é somente por conta dos nossos filhos e o mais básico possível. Mas fora isso, fora essa conversa, o Cleberson, ele não quer nem saber de mim. Ele continua me culpando por tudo o que aconteceu, inclusive, ele já pediu divórcio. Eu não consigo enxergar dessa forma, sabe? Eu não consigo achar que eu tenho culpa disso. Tudo que eu fiz foi pelo bem dele, pela saúde dele, pela pessoa que ele era. Bom, pelo menos ele conseguiu emagrecer, né? Eu só fiz pensando no bem dele, na saúde dele. Mas ele não pensa desse jeito. E eu sofro até hoje, sim. Sofro porque esse é o homem que eu amo. Esse é o homem da minha vida. Por isso que eu disse no começo da história que mesmo tendo certeza de que eu não fiz nada de errado, eu preferia, sabe, de verdade voltar no tempo. Eu preferia sim. Eu preferia sim ter deixado tudo do jeito que estava. Mesmo que não fosse o certo, eu preferia. Só para ter o meu marido do meu lado ainda.